Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo de hoje, 17. Versos e versículos. Apesar de salvo, a situação de Miguel Strogoff continuava ainda a ser terrível. Agora que o fiel animal, que até ali o tinha tão corajosamente auxiliado, acabava de encontrar a morte nas águas do Obi. Como poderia ele continuar sua viagem? Via-se a pé, sem víveres, num país devastado pela invasão, batido pelos exploradores do Emir, e de mais a mais, a grande distância ainda do ponto que visava. Por Deus, que hei de chegar! Exclamou ele, como que respondendo a todas as hesitações e fraquezas que o seu espírito antevia. Deus proteja Santa Rússia. Miguel Strogoff estava completamente fora de alcance do destacamento que o perseguira. O Pendjabati e os seus soldados não se tinham atrevido a lançar-se ao rio por causa dele. De resto, deviam supor que Miguel Strogoff se afogara, porque, depois da sua desaparição debaixo d'água, não tinham visto retornar à margem direita do Obi. Miguel Strogoff estava completamente fora do alcance do destacamento que o perseguira. O Pendjabati e os seus soldados não se tinham atrevido a lançar-se ao rio por causa dele. De resto que... Entretanto, Miguel Strogoff, escudado pelos enormes canaviais que margeavam o rio, fora se aproximando com alguma dificuldade da parte superior da margem, em consequência do imenso mateiro que a última cheia do Obi havia ali depositado. Logo que se viu um terreno mais sólido, Miguel Strogoff pensou no que lhe convinha fazer. Cumpria-lhe, em primeiro lugar, afastar-se quanto possível de Tomsk, uma vez que já ali estavam acampadas tropas de Feofar Khan, e precisava dirigir em seguida a qualquer aldeia, lugar ou estação de posta onde pudesse obter um cavalo para continuar a sua viagem fora da estrada principal. Essa estrada só ele deveria tomar de novo quando estivesse perto de Krasnoyarsk. Dali para diante, Miguel Strogoff esperava achar os caminhos seguros, tornando-se-lhe então fácil penetrar por sudeste nas províncias do Lago Baikal. A primeira coisa de que Miguel Strogoff tratou foi de se orientar. A 2 versos para diante, seguindo a corrente do Obi, distinguia-se uma pequena e bonita cidade pitorescamente assente sobre uma ligeira elevação de terreno. No fundo cinzento do céu destacavam-se algumas igrejas com as suas cúpulas bizantinas de verde e ouro. Era Klolivan, para onde os funcionários e habitantes de Kamsk e outras localidades costumavam retirar-se no verão, fugindo das febres palustres da Baraba. Kolivan, a julgar pelo diálogo que Miguel Strogoff ouvira aos 2 oficiais uzbeques, não devia ainda ter caído em poder dos invasores. As tropas tártaras, divididas em 2 colunas, tinham avançado pela esquerda sobre Omsk e pela direita sobre Tomsk, deixando as localidades intermediárias fora da sua linha de operações. Um projeto lógico e simples de Miguel Strogoff consistia em chegar a Kolivan antes de ali dar entrada ao destacamento dos soldados uzbeques, que seguia pela margem esquerda do Obi. Em Kolivan, fosse por que preço fosse, deveria mudar de fato, comprar um cavalo e caminhar na direção de Irkutsk, através da estepe meridional.
Eram 3 horas da manhã. Os arredores de Colivan, perfeitamente silenciosos, pareciam estar desabitados. Naturalmente, a população dos campos, fugindo da invasão contra a qual não podia reagir, tinha ido refugiar-se ao norte das províncias de Yenisseik. Miguel Strogoff caminhava a passos largos na direção de Colivan quando lhe chegaram aos ouvidos alguns sons afastados. Parando de repente, pôde verificar que eram detonações surdas e pesadas, seguidas de uma crepitação seca e repetida. São tiros de artilharia e de fuzilaria, exclamou ele, contrariado. Os 2.000 russos já veriam as mãos com as colunas tátaras? Se assim é, permita a Deus que eu possa chegar a Colivan antes dos combatentes. Miguel Strogoff não se tinha enganado. As detonações cada vez se tornavam mais distintas. E no lado esquerdo de Colivan iam se condensando acima do horizonte muitos vapores que não eram nuvens de fumo, senão espessas volutas esbranquiçadas produzidas pelas sucessivas descargas da artilharia. Na margem esquerda do Obi, o destacamento dos uzbeques tinha suspendido a marcha, esperando pelo resultado da ação. Deste lado, Miguel Strogoff nada tinha que temer. Podia, portanto, apressar o passo, que não corria perigo de ser descoberto. Contudo, as detonações não cessavam. Iam se aproximando sensivelmente. Já não eram apenas um estampido ao longe, era o ribombo atroador do canhão. Ao mesmo tempo que isso sucedia, o fumo trazido pelo vento elevava-se no ar, mostrando que os combatentes se inclinavam na direção do sul. Colivan ia de certo ser atacada pelo norte, mas seriam os russos que a protegiam contra os soldados tártaros, ou estes que, já senhores da cidade, repeliam algum contra-ataque dos primeiros? Como sabê-lo? Que angustiosa incerteza para Miguel Strogoff! Estava ele então só a meia versta distante de Colivan, quando viu serpeando uma língua de fogo pelas ruas da cidade, e logo depois derrocarem-se com enormes trondos as torres de uma igreja no meio de intensas labaredas e de espessos rolos de poeira. Estaria a luta empenhada mesmo dentro dos muros de Colivan? Miguel Strogoff assim devia supô-lo. Neste caso, era evidente que russos e tártaros estavam batendo agora nas próprias ruas da cidade. Miguel Strogoff, que se dispunha a ir ali procurar refúgio, correria risco de ser preso no tumulto? E admitindo que o não fosse, conseguiria-lhe ainda assim escapar-se de Colivan como se tinha escapado de Omsk? Todas as eventualidades lhe passavam pela mente. Hesitou e deteve-se um instante. Mas não lhe seria mais vantajoso dirigir-se, mesmo a pé, em busca de alguma outra povoação, quer para o sul, quer para o leste? Djachinsk, por exemplo, onde custasse que custasse ele cedesse em cavalo? Era o único partido admissível. Miguel Strogoff, portanto, afastando-se das margens do Obi, começou a andar resolutantemente à direita de Colivan. Nesta altura, as detonações tinham se tornado extremamente violentas. Viu-se as chamas irromper do lado esquerdo da cidade. O incêndio lavrava já sem dúvida em todos os bairros de Colivan. Miguel Strogoff caminhava apressadamente pela estepe, procurando ganhar a sombra de algumas árvores disseminadas num e noutro ponto, quando ao longe distinguiu um destacamento de cavalaria tártara. Miguel Strogoff não podia evidentemente continuar a fugir na mesma direção, porque o destacamento avançando rapidamente para a cidade não deixaria de se encontrar com ele no caminho. De repente, num ângulo de um espesso arvoredo, Miguel Strogoff distinguiu uma casa isolada, de onde poderia secar-se sem ser visto pelo destacamento. Miguel Strogoff não tinha, pois, outro recurso de que lançar mão. Era necessário dirigir-se o quanto antes àquela casa, esconder-se em algum dos seus quartos e aí reclamar de quem
lá estivesse que lhe proporcionasse os meios de restaurar as suas forças esgotadas pela fome e pela fadiga. Precipitou-se então na direção da casa, que lhe ficava, quando muito, a meia versta de distância. Ao chegar próximo dela, reconheceu que era uma estação telegráfica. Partiam dali 3 fios, um para o oeste, outro para o leste e o terceiro para Colivan. Nas atuais circunstâncias, tudo levava a crer que a estação estivesse abandonada, mas ainda assim Miguel Strogoff poderia ali refugiar-se e esperar que viesse a noite para de novo se lançar na estepe, que estava sendo agora percorrida pelos exploradores tártaros. Miguel Strogoff encaminhou-se para a porta da estação e empurrou-a com violência. Na sala onde se expendiam os telegramas estava apenas uma pessoa. Era o telegrafista, homem fleumático e de todo indiferente ao que se passava fora dali. Fiel ao seu dever, esperava sentado ao mesmo trabalho que o público viesse reclamar os seus serviços. Miguel Strogoff correu para ele e, com uma voz quase extinta pelo cansaço, perguntou-lhe: "Que há de novo?" "Nada que eu saiba", respondeu-lhe o telegrafista com ar prazenteiro. "Não são os russos que estão se batendo com os tártaros?" "Parece que sim." "Mas quem vence?" "Não sei." Custava conceber tanta indiferença e placidez no meio de tão terrível conjectura. "E o telégrafo não está cortado?" perguntou Miguel Strogoff. "Está cortado entre Colivan e Krasnoyarsk, mas funciona ainda entre Colivan e a fronteira russa." "Por conta do governo?" "Por conta do governo, quando é ele que expede os seus despachos. Por conta dos participantes, quando são estes que pagam seus telegramas. São 10 coppers cada palavra. Se quiser começar, estou às suas ordens." Miguel Strogoff ia a responder a este singular empregado que, em vez de telegramas a expedir, só tinha a reclamar-lhe um bom pedaço de pão e uma gota d'água, quando a porta se abriu de repente com um estrondo. Miguel Strogoff, receando que a estação fosse invadida pelos tártaros, dispunha-se a saltar pela janela quando reparou que só tinham entrado 2 homens cuja aparência nada tinha de comum com soldados de Felfarcan. Um deles trazia na mão um despacho escrito a lápis e, adiantando-se sobre o outro, aproximou-se com extrema rapidez do impassível empregado. Nestes 2 homens, Miguel Strogoff reconheceu com espanto 2 entidades em que já não pensava e que supusera nunca mais tornar a ver. Quem você acha que são? Coloque nos comentários aqui embaixo quem eram. Vou dar uma pausa. Não. Dê uma pausa. Coloque nos comentários abaixo quem serão os 2 personagens. E depois veja a resposta. Ok? Continuando. Eram os correspondentes Harry Blount e Alcide Jolivet. Não como companheiros de viagens, mas como rivais, como inimigos declarados, vistos que ambos agora operavam no campo de batalha. Tinham saído de Shin poucas horas depois de Miguel Strogoff, e se chegaram antes dele a Colivan, é porque não haviam perdido 3 dias no caminho, como sucedera ao correio do czar. Ambos acabaram de presenciar a ação travada entre os russos e os tártaros em frente de Colivan. Ambos tinham saído da cidade quando a luta se empenhava lá dentro das suas praças, e ambos corriam agora ao telégrafo a fim de expedirem para a Europa os seus despachos de antagonistas, onde um procurava roubar a outro a glória de ser o primeiro a noticiar aquele combate. Miguel Strogoff tinha se afastado para um ponto mais escuro, donde, sem ser visto, podia ver e ouvir tudo. Ia finalmente informar-se do que se passava e saber se lhe conviria ou não entrar em Colivan. Harry Blount, mais rápido que seu colega, aproximara-se do primeiro da mesa telegrafista, estendendo-lhe o despacho, enquanto Alcide Jolivet, contrariamente aos seus hábitos joviais, se mordia de impaciência. "São 10 coppers cada palavra", prevenia o telegrafista, pegando no despacho. Harry Blount estendeu sobre a mesa um punhado de rublos, o que não deixou de causar certa admiração pelo correspondente francês. "Muito bem", disse o empregado.
e com o maior sangue-frio deste mundo começou a telegrafar o seguinte despacho. Daily Telegraph, Londres. De Kolivan, governo de Omsk, Sibéria, agosto 6. Encontro das tropas russas com os tártaras. Como se a leitura fosse feita em voz alta, Miguel Strogoff ouviu tudo o que o correspondente inglês se apressava a enviar ao seu jornal. Russos repelidos, grandes perdas. Tártaros vitoriosos ocupam Kolivan. Essas palavras terminavam o despacho. Agora eu, exclamou imediatamente Alcides Jolivet, que também queria transmitir um despacho semelhante à sua prima Madalena. Ah, sua prima. Isto, porém, não convinha de forma alguma ao correspondente inglês que desejava ter telégrafo por sua conta para ir transmitindo os acontecimentos à medida que eles se fossem realizando. Por consequência, não cedeu lugar ao colega. Mas o Sr. Blount já acabou, pensou, disse com impaciência Alcides Jolivet. Engana-se, não acabei ainda, respondeu laconicamente Harry Blount. E continuou a escrever uma série de palavras que passou depois ao empregado. Este leu com voz pausada o seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eram os versículos da Bíblia que Harry Blount agora transmitia para matar o tempo e impedir que seu rival se servisse de telégrafo. Semelhante capricho ia de certo custar alguns milhares de rublos ao proprietário do Daily Telegraph, mas o jornal inglês seria o primeiro a ser informado. A França que esperasse. Imagine-se a fúria de Alcides Jolivet, que em qualquer outra ocasião teria achado este expediente engraçadíssimo. Chegou até a querer obrigar o telegrafista a receber de preferência seu despacho. Este senhor está no seu direito, respondeu tranquilamente o empregado, apontando para Harry Blount com modos delicados. E continuou a transmitir fielmente para o Daily Telegraph o primeiro versículo do livro santo. Enquanto o empregado movia o transmissor, Harry Blount dirigiu-se placidamente para a janela e, puxando do seu óculos de campo, tratou de ver o que se passava nas proximidades de Kolivan, a fim de, por esta forma, completar as suas informações. Passados instantes, voltou para junto da mesa do aparelho e ajuntou ao seu despacho. Em chamas 2 igrejas. Incêndio parece lavrar na esquerda. A terra era informe e nua, mas as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Alcides Jolivet só teve um fervoroso e ardentíssimo desejo de estrangular ali mesmo o honrado correspondente do Daily Telegraph. Tornou a protestar contra o abuso de que Harry Blount fazia do telégrafo. Mas o empregado, sempre risonho e impassível, respondeu-lhe. Está no seu direito, perfeitamente no seu direito. A 10 coppers cada palavra. E continuou a telegrafar a seguinte notícia que lhe trouxe Harry Blount. População russa foge da cidade. E disse-lhe Deus, faça-se a luz. E foi feita a luz. Alcides Jolivet espumava de raiva. Entretanto, voltava Harry Blount à janela da estação, mas dessa vez distraído naturalmente pelo interesse do espetáculo que tinha diante dos olhos, demorou-se mais do que devia para continuar essa transmissão. Por isso, mal o telegrafista acabava de expedir o terceiro versículo da Bíblia, já Alcides Jolivet estava junto dele, tomando, sem fazer bulha, o lugar de Harry Blount. E para seguir com todas as posições do colega, também colocou um punhado de rublos sobre a mesa e estendeu o empregado ao seu despacho, que era assim concebido. Madalena Jolivet, 10 Rue Faubourg Montmartre, Paris. De Kolivan, governo de Omsk, Sibéria, agosto 6. Russos batidos. Cabo impetuoso da cavalaria tártara. População Kolivan foge precipitadamente. E quando Harry Blount queria novamente ocupar o seu lugar, ouviu Alcides Jolivet que arredondava o seu telegrama, cantarolando com voz zombeteira. Que pequena tão gentil, pela rua agora passa. Que pezinho tão subtil, quando as saias arregaça. Julgando impróprio misturar o sagrado com o profano como fizera o seu colega, Alcides Jolivet respondia os versículos da Bíblia com um trecho muito conhecido das canções de Béranger. Ah! Exclamou estupefado Harry Blount. É como ver, respondeu Alcides Jolivet.
A situação, porém, complicava-se em redor de Colivan. O combate parecia aproximar-se e as detonações sucediam-se umas atrás das outras. Ao mesmo tempo, um abalo violento fez estremecer a casa toda. Um projétil acabava de atravessar a parede de lado a lado, pulverizando de caliça a estação. Alcides Jolivet escrevia então esses versos. E que tesouros de graça no seu porte juvenil! Porém, calar-se de repente, precipitar-se sobre o projétil, pegar-lhe com ambas as mãos antes que ele arrebentasse e deitá-lo pela janela fora e voltar outra vez ao mesmo sítio onde estava, foi obra para ele de um instante. Passado 5 segundos, o projétil arrebentava fora da estação. E continuando a preencher o seu telegrama com o mais admirável sangue frio, Alcides Jolivet acrescentou. Projétil calibre 6 entrou no telégrafo destruindo paredes. Esperam-se mais projéteis. Para Miguel Strogoff, já não restava dúvida de que os russos tinham sido derrotados nesse combate. O correio do Czar só tinha um derradeiro recurso: fugir pela estepe na sua direção meridional. Entretanto, rompia um furioso tiroteio junto da estação, e as balas começavam a entrar no pavimento, quebrando os vidros da janela. Harry Blount, ferido no ombro por um estilhaço de metralha, caiu no chão. Alcides Jolivet ia a transmitir este suplemento de telegrama. Harry Blount, correspondente do Daily Telegraph, cai ao meu lado ferido, estilhaço metralha. Enquanto o impassível empregado virava-se para ele, lhe disse com sua inquietação inalterável. Não é possível, o fio está quebrado. Ele, deixando seu lugar, pegou tranquilamente no chapéu, limpou-o com um lenço e retirou-se por uma portinhola em que Miguel Strogoff, muito preocupado com a difícil posição em que se encontrava, ainda não tinha reparado. A estação foi ato contínuo, cercada por soldados tártaros, e nem Miguel Strogoff nem os jornalistas tiveram tempo de se retirar. Alcides Jolivet, com o suplemento do seu telegrama ainda na mão, precipitava-se sobre Harry Blount, que jazia sem acordo. Dotado de sentimentos generosos, o bom do correspondente francês levantava o seu colega e, pondo-o às costas, ia fugir com ele. Já era tarde. Ambos estavam feitos prisioneiros e Miguel Strogoff, surpreendido de repente quando ia saltar pela janela, também como os 2 jornalistas, caía em poder dos tártaros. E a situação está ficando difícil. O que será que vai acontecer? Volte amanhã para descobrir. Porque por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga pelo menos um inscrito para o canal. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e até logo!